Olá, amigos do Gente que Fala, nesse formato podcast agora, renovado depois de 24 anos no ar, né? E a gente tá feliz, porque toda sexta-feira a gente conversa com alguém que traz referência, informação, cultura, e hoje nós estamos com uma multipessoa, né? Não é uma só, ela não é só uma ação, ela é uma multiação, uma multipessoa, uma grande amiga nossa, Paula Gauss. Olha, gente, quero mostrar para vocês, ela é cantora, ela é atriz, palestrante, comunicadora, incentivadora. Seja bem-vinda, Paula, tudo bem? Que bom, muito bom estar aqui, Godoy. Você sabe que eu amo essa família, a gente que fala. Tô achando o Obrigado. máximo ser agora em formato de podcast, nesse estúdio super legal. E é sempre bom conversar com você e agradeço a oportunidade. Gente, quero que eu pedir para vocês aproveitar, seguir as nossas redes sociais, as da Paulinha também, você vai contar para a gente quais são, né? Nós estamos na TV aberta, todo dia às 17 horas, aqui trazendo para vocês os nossos convidados. Estamos na AltV e nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. E tá lá, então segue a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho que toda vez que o vídeo for pro ar, você vai estar recebendo. E as suas redes, Paula? @Paula Gauss, Paula H-G-A-U-S-S. Paula Gauss. Paula H-G-A-U-S-S. Tem um Hzinho no final do meu Paula para dar um diferencial. Quero saber dessa história também depois de H, né? Porque Sim. o seu nome não tem H no documento. No documento não. Mas hoje eu já incorporei e eu acho até estranho quando eu recebo sem H. Sério? Se eu recebo um convite sem H, é engraçado, porque assim, para mim eu sou Paula com H. Ah, Paula. Assim, eu gosto de receber convite Paula com H. Eu fiz há muito tempo essa mudança, né? No meu nome artístico. E hoje eu incorporei totalmente. Às vezes eu até assino só Paula com H, que fica diferente, né? Então, seu autógrafo é com H. Eu ponho Gauss também, mas sempre, tudo, na verdade. Só a minha assinatura, que eu não mudei a assinatura do documento, mas assim, se eu tenho que assinar qualquer coisa, eu assino com H. Olha, que máximo. Um dos motivos que nós trouxemos a Paula aqui, além de vocês reverem, porque ela está aí pelas redes sociais super ativa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é que ela está completando, com essa cara de 25 anos, gente, 25 anos de carreira. Vocês acreditam com essa criança quase aqui? 25 anos, Paula. A criança cresce, né? Mas eu continuo pequena de altura, eu continuo com 1,60 m. Mas a idade chega e eu vou fazer 45 anos já. Eu comecei com 20. As minhas datas são muito redondas. Eu nasci em 80, então eu não posso mentir a idade. Olha. Eu nasci em 80, eu vou fazer 45 e estou fazendo 25 de carreira porque eu comecei a cantar com 20. Profissionalmente, né? Porque eu comecei nos palcos muito mais cedo, muito antes disso. Né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas 25 anos. E às vezes eu paro e falo assim, gente, eu me sinto às vezes com 25 anos de idade. Quando eu penso em 25 anos de carreira, eu falo, meu Deus, como eu fiz coisa. Aí às vezes as pessoas chegam e falam assim, ai, você lembra, você cantou na minha festa. Aí eu tenho que ativar aqui o arquivo, puxar na memória. Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro muito, mas aí a pessoa vai me lembrando. Mas é muita história, muito palco, muita viagem, muita coisa. É muito legal. Tem sido até agora uma vida bem animada. Tenho certeza que essa parte o pessoal está acompanhando bastante nas redes sociais, que está lá. Eu até acompanhei mais um pouquinho para a gente conversar hoje. Mas eu queria mostrar para o pessoal de casa um pouquinho da tua história. Você nasceu aqui em São Paulo mesmo? Nasci aqui em São Paulo, no Hospital e Maternidade São Luís. E eu amo São Paulo. Quando eu nasci, eu morava no bairro do Paraíso. Depois, os meus pais se mudaram para as Perdizes. Eu já mudei de casa muitas vezes. Acho que eu nunca contei isso em nenhuma entrevista. Olha que bacana. Eu tenho 44 anos, né? Vou fazer 45 em agosto. Eu já mudei de casa 14 vezes. 14 vezes. Uau, que legal. Todos aqui em São Paulo. Você mudou de São Paulo em algum momento? Eu já morei em Cotia. Eu já morei em São Paulo, né? Sim, interior. Mas Grudado. Eu já morei em Cotia. Mas minha família sempre gostou de mudar de casa.
E atualmente eu moro sozinha, já agora há uns 4 anos eu moro sozinha nesse apartamento que eu estou morando em Pinheiros. Agora você está em Pinheiros, né? Sim. Então, pessoal, eu queria que vocês conhecessem a Paulinha, que você já tinha essa veia artística desde bebê, né? Pelo jeito aqui, né? Põe, Neto, pra gente. Olha isso. Eu acho que essa foto, ela já retrata bem a que eu vim, né? Uma índia gorda, eu era bem cheinha, né? A minha mãe gostava de me alimentar bem, esse cabelo cuia. Vocês podem ver a personalidade da criança. Sim, olha, olhando pra câmera. A minha mãe caprichava nas mamadeiras. E essa foto, eu acho que eu tinha 2 anos, eu ainda não falava, porque tem uma outra curiosidade. Eu que sou uma pessoa que gosta tanto de falar, que sou gente que fala, eu demorei muito para falar. Não diga. A minha mãe fala assim, gente, ela não falava. Mas também quando ela começou a falar, nunca mais parou. Mas eu sempre gostei de fantasia. Eu sempre gostei de recitar coisas para a família. Eu sempre gostei de fazer teatrinho no clube, na escola. Eu sempre fui muito assim, das plumas e dos paetês. Eu já vi, a gente já recebe vários eventos. Sim. Ela é impecável, gente, nesses eventos. Sim, e essa foto eu acho que retrata bem, porque com 2 anos eu já estava vestida de índia e maquiada, inclusive. Preste bem atenção que já tem os brincos, né? Já estava com brincos na orelha. Verdade. Então, assim, eu mostrei... tem até um detalhe no braço, no bracinho gordo. Ou seja... Que é mais pluminhas no bracinho gordo. Eu acho muito fofa essa foto. Não, linda, linda. Tem uma outra foto aqui, eu quero que você explique pra gente. Olha aí, conte pra nós essa história. Essa foto era na minha festa de 10 anos. Foi uma festa inesquecível pra mim, foi a festa da Alice no País das Maravilhas. E eu tinha sonho, imagina, olha só, vou denunciar bem a minha idade aqui, mas já falei, então não tem problema. Quando lançaram os buffets infantis, porque hoje é comum, né? Hoje buffet, você vê um monte. Lançaram os buffets e tinha um buffet que fazia essas mesas e eles falavam assim, a mesa tem 2,5 metros, era uma coisa assim, fantástica, uma mesa de 2,5 metros. Hoje essas festas aí dos famosos, a mesa tem 10 metros, mas na minha época, 2,5 metros, 3 metros de decoração. E eu fui na festa de umas amigas minhas e porque eu queria fazer festa nesse buffet, que eu me lembro de tudo perfeitamente, gatinhas e gatões. Então, a minha mãe me deu essa festa, ela sabia que era uma coisa que eu queria muito. E esse vestido, eu me lembro de tudo, olha, como se fosse hoje, esse vestidinho lindo, branco e preto. E quem estava no meu colo? Era a pergunta Não é meu próxima. Bebê Reborn. Era o meu Bebê Reborn daquela época. Era a minha amada irmã. Eu tenho 2 irmãos. A minha irmã Luísa, que é 8 anos mais nova do que eu. Que a Luísa está aqui. E ela tinha 2 aninhos nessa foto, porque eu estava fazendo 10 anos. E ela era uma coisinha linda. E eu achava que eu era a mãe dela. Eu tratava ela como se fosse minha filha e como eu protegia. Então, olha a minha cara de orgulho. Preste atenção, Godoy, na cara de orgulho de estar com a minha irmã. Olha que bacana. E hoje a minha irmã é minha amicíssima. Isso é bom demais, companheiraça. Né? Vamos voltar um pouquinho, Neto, na próxima. Que é você com a sua mãe? Aqui, eu sou muito parecida com a minha mãe, né? Você vê que não, lembra quando a gente olhou e falou, é a mãe dela, fatalmente. A minha mãe, eu brinco, a minha mãe é tipo mãe da Sandy. Ela vai no meu show e todo mundo fala assim, a senhora é mãe da Paula, né? Porque a mãe da Sandy sabe que é mãe da Sandy. Isso. A minha mãe também sabe, eu sou muito parecida com a minha mãe. E essa foto também, que foi tirada na frente da casa da minha avó, Deda, mostra o tanto que a minha mãe... médica se ligava e me alimentar bem, né? Porque olha o tamanho que eu era. Eu era bem fofinha, bem alimentada e já parecia um bebê feliz desde lá de trás. Muito bem. E você foi crescendo, eu acredito que a próxima foto vai contar um pouquinho já da sua adolescência, certo? Minha festa de 15 anos foi outro acontecimento. Gente, olha, essa festa também, assim como eu me lembro perfeitamente da de 10, essa festa foi uma coisa, era um sonho meu. Linda. Na época, as meninas faziam o baile de debutantes e era assim, era um casamento, né? Então eram em lugares incríveis e eu sou muito grata à minha família porque eu recebi essa festa de presente
no Buffet França. Foi uma coisa, foi um casamento. Maravilhoso. Foi maravilhoso. É. E aí, cada menina... Então, eram 15 casais dançando valsa. E cada uma entrava com uma velhinha dessas que ia pondo no bolo. Olha que legal. A moça entrava com o rapaz, com essa florzinha e com a velhinha. E aí, punha no bolo e depois acendia o bolo. Aí teve a valsa. Uma curiosidade. Mas você adoro curiosidades. Eu tô adorando, porque eu tô contando coisas que eu nunca contei pra ninguém. Que delícia. Godoy, exclusivo, gente. Que legal. Ricardo Godoy tirando... A gente espreme nosso convidado aqui. Gente que fala, tem que falar. Que delícia. Eu sou muito amiga da cantora Patrícia Coelho. Sim, linda, ela incrível. É maravilhosa, Sim, uma incrível. das grandes cantoras do Brasil. E nós somos amigas há tantos anos, há mais de 30 anos. Uau. Tanto é que... Pena que eu não tenho essa foto, que eu não trouxe essa foto. A Patrícia Coelho deu uma palhinha, cantou na minha festa de 15 anos, você acredita? Ela fazia parte do grupo Sect naquela época. Você tem essa mensagem? Você tem essa foto? Essa foto eu não sei se eu acho ela. Que pena. Senão a gente colocava depois pro pessoal ver. Eu vou ver se eu acho. Se achar, vai estar para vocês. Se achar, vai estar. E foi maravilhosa essa festa. Patrícia Coelho. Dancei a valsa com o Luizinho também, Suplicy, meu amigo querido. Sim. E foi muito linda. Olha, foi uma festa, assim, de princesa mesmo. Eu entrei com a música do Fantasma da Ópera, que na época era... O auge. O auge. No More Talk of Darkness. Aí eu entrei com essa música. Mas foi uma emoção. Foi uma coisa, assim, muito linda mesmo. Inesquecível. Meu pai dançando valsa comigo. Meu irmão, que é 2 anos mais novo do que eu, também dançou valsa comigo. O Beto. Foi muito lindo mesmo. Mas, gente, olha... Põe geral aí, Neto. Olha aí. Não é a mesma carinha, gente? Como que tem tanto tempo de diferença? Tem não. Meu Deus. Tem não. Olha isso, realmente você manteve toda essa expressão juvenil e não estou fazendo drama, vocês estão vendo aqui, gente, olha aí que legal. Parabéns, né? Sabe que isso é felicidade? Por isso que a gente mantém, Paulinha? Eu acho que eu olhando para minha vida, todos nós passamos por desafios, mas eu acho assim que se eu for medir, eu tive momentos muito melhores do que piores. Amém. Eu tive uma estrutura familiar, eu tive na minha vida pais presentes, eu fui muito amada, eu tive uma avó que foi minha segunda mãe, a Deda, que realmente me trouxe na vida valores muito importantes. Eu nunca ouvi essa minha avó falando mal de uma pessoa. Olha que delícia. Ela sempre era uma pessoa assim que enaltecia o bem e o amor. Eu acredito, né, apesar de hoje estar num outro caminho de fé, eu acredito que a minha avó despertou muito em mim essa coisa da fé, porque eu ia à missa com ela e com o meu avô. O meu avô também é maravilhoso, Luiz, ele me buscava na escola. Tem uma madrinha maravilhosa que é a Tita, a Sônia, que é médica também e que ajudou muito a minha mãe, porque quando eu nasci, a minha mãe estava fazendo residência de medicina. Poxa. Então, a minha mãe e minha avó me levavam para a minha tia, a minha avó me levavam para minha mãe me amamentar. Olha que bacana. Então, assim, eu tive muitas coisas boas. Também tive avós maravilhosos da parte do meu pai, a minha avó Magali, o meu avô Herbert. Nós temos, assim, eu tenho tios muito queridos, sabe, a família do meu pai sempre fez eventos, encontros, e todos muito presentes. Tios que moram em Avaré, em Botucatu, a gente sempre teve juntos. Então, assim, eu não posso... E sempre amigos também muito especiais. Eu tenho amigos que eu trago há muitos anos. Amigo, eu digo que amigos são irmãos que Deus nos permite ter, Sim. né? Bom... Gente, olha, vocês estão conhecendo uma parte bem legal, que eu conheço a Paulinha há alguns anos também, e essas histórias todas nem eu sabia. Opa. Gente, eu queria saber agora o seguinte, eu te apresentei lá no começo, Paula, como atriz, palestrante, comunicadora, cantora, né, as diversas facetas. Você já respondeu que começou primeiro como cantora, né? Não, eu comecei como, assim, é que eu falo que eu sou, em primeiro lugar, cantora, que é o meu trabalho principal. Mas você começou... Mas eu comecei no teatro. Eu comecei no teatro aos 13 anos. 13 anos. Eu fazia escola de inglês, que na época, hoje é uma grande rede, né, que chama Red Balloon. E na época era uma escola que tinha 2 unidades só. E era uma escola pequena que todo mundo conhecia todo mundo. E a Raquel Lam, que é uma grande
mulher diretora, empresária desse setor. Ela era muito querida, a gente chamava ela de Teacher Raquel. E ela chegou para mim e falou assim, olha, a gente vai ter aula de teatro, a gente vai ter drama class, e você fala inglês muito bem, você tem que fazer. E eu fui fazer teatro porque o meu inglês era bom. Que legal. E eu comecei fazendo teatro em inglês. Aí, as aulas eram muito legais, eu gostei muito. E a cultura inglesa fazia festivais e sempre tinha escolas convidadas. Eu achava muito legal isso. Eles tinham outras escolas convidadas para participar do festival. E o Red Balloon começou a participar desse festival. E eu comecei a levar prêmio de atriz com 13 anos. Uau. Aí eu brinco, eu era com 13 anos uma atriz premiada. Assim, quer dizer, eu comecei fazendo teatro numa baita estrutura, porque a gente fazia parte desses festivais. Então, a escola investia em figurino, em cenário. Então, eu comecei a fazer teatro de uma forma, assim, super bacana e glamurosa, né? E aí eu vi que aquilo, assim, o bicho me picou de um jeito que eu só pensava nisso. Aí, então foi por acaso mesmo, não teve um preparo? Foi assim, por causa do meu inglês. Olha. De eu falar bem inglês. Aí, assim, eu comecei a gostar muito. E aí, a minha mãe falou assim, bom, vou colocar ela numa aula de teatro agora em português. E aí eu fui para a Casa do Teatro com a Lígia Cortez. Sim, famosíssima, um trabalho incrível que ela faz. Maravilhosa a Casa do Teatro. E aí eu vi um outro lado que era mais próximo até da realidade, que é o lado da construção, do ator operário, de você... Era uma escola, né, de adolescentes, mas eles já ensinavam desde sempre os valores, aquela coisa do teatro, como é a montagem de cenário. Então a gente vai aprendendo tudo isso. À frente das câmeras e atrás das câmeras, ou à frente do palco e atrás do palco. E aí a gente vai aprendendo tudo isso e eu fui ficando fascinada. E aí a Lígia chegou para minha mãe e falou assim, olha, eu acho que ela devia fazer o Célia Helena, que é o curso profissionalizante, ela já tem idade para fazer, porque essa menina é artista. E aí eu fui para o Célia Helena e eu me formei no Teatro Escola Célia Helena. Ah, também fez Célia Helena, que legal. Fiz o Teatro Escola Célia Helena, eu comecei com 18 anos, 17 anos eu devia ter, e terminei com os meus 20, 21 anos. A gente fez até uma formação um pouquinho mais estendida, porque o grupo escolheu, a gente tem um processo de 6 meses a mais. Tá. O que foi muito maravilhoso. E eu tive a honra de aprender teatro com artistas, atores espetaculares como Beth Bellotti, Renata Zanetta, Marcelo Lazzarato, sabe? Grandes nomes. Felipe Nietzsche. São muitas pessoas incríveis que me deram aula. Eu tive aula de corpo, de bioenergético, alongamento bioenergético com René Gumiel. Uau, são nomes incríveis. Vamos então, conhecer essas fotos aqui, Neto. Vamos ver o que você conta pra gente. Não sei se é desse período. Desse período. Isso aí foi uma montagem de Romeu e Julieta. Nós fazíamos o grupo inteiro, todos os personagens. Nessa foto, nesse momento, eu estava fazendo a Julieta. E foi uma peça dirigida pelo Marcelo Lazzarato. Ah, bacana. Essa aí? Essa é uma foto que eu tô de freira, na época que daí já era uma época de cantora, que eu cantava com o grupo Cantrix e a gente fazia essa performance de freira. Ah, legal. Então daí a gente fala um pouquinho de música já daqui a pouco. E a próxima, que eu fiquei curioso quando eu vi. Essa foto é uma foto da minha aula de maquiagem do Teatro Escola Célia Helena, com Atílio, maravilhoso. Agora eu esqueci o sobrenome do Atílio, mas ele era um professor incrível e ele fazia maquiagem de caracterização. E aí eu tenho uma coisa muito legal para te contar sobre essa foto, que eu peguei esses adereços, pintei o dente de preto e eu fiz essa mendiga. E eu fiquei lá na Avenida São Gabriel, que é a rua da escola, pedindo esmola. E eu... Caracterizada. Porque a gente fazia parte, da gente fazer a aula e daí a gente fazia um laboratório na rua. Na rua, que legal. E aí eu ganhei um pão. Neste dia, eu ganhei um pão, eu fazia essa mendiga meio bêbada e eu ganhei um pão. Ó, você vê o dente bem pintado de preto. Sim, me chamou a atenção. Aqui a pele bem suja. Sim, tem os detalhes, detalhes, o bonezinho tudo. da igreja e um casaco de pele todo surrado.
E aí uma senhora passou, eu fui ao lado de uma padaria e ela ficou com muita dó dessa mendiga e deu um pão. Curiosidades da vida de Paula Gauss. Eu adorei, porque quando a Zé me pediu as fotos, eu vi essa foto e falei, eu vou contar essa história que eu nunca contei. E particularmente me pão. chamou a atenção essa foto, né? Que eu falei assim, por que será que a Paulinha mandou essa foto? Vamos perguntar, porque deve ter um fundo de história nela, né? Porque exatamente. São trabalhos bem legais. E você contou, então, que aos 20 anos, a gente está subindo, você está com 20 anos a nossa história aqui. Você, então, enveredou. E como que foi esse caminho da atriz para música, então, para cantora? Formei, aí, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, quando eu entrei no Célia Helena, eu cheguei para minha família e os meus pais sempre quiseram me ver feliz. Então, assim, se você está feliz, eu estou feliz. Sempre me deram muito apoio. E eu falei assim, olha, eu quero ser artista mesmo, eu quero ser atriz. Aí meu pai chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que você devia ir fazer aula de canto, para você ser uma atriz, assim, bem completa, para você, né, poder fazer, que nem essas americanas, porque na época não tinha essa coisa de musical do jeito que é hoje. Sim, que hoje tem diversos. Mas meu pai já tinha essa visão. E aí eu fui fazer aula de canto com a professora Nancy Miranda, maravilhosa. A Nancy era uma professora de grandes artistas na época, como Raul Cortez, como a Cláudia Raia. Ela dava aula para esse pessoal todo. E eu fui fazer aula de canto com ela e eu realmente tinha muita musicalidade, porque a minha família, apesar de serem médicos, sempre gostaram de música. Meu pai toca violão e minha mãe canta muito bem. E eu nasci e cresci ouvindo Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, MPB4, Quarteto em Si. Então, assim, era muito musical a minha casa. E eu era sempre fui uma pessoa muito musical. E aí eu comecei a fazer aula de canto e a Nancy viu a minha expressão e viu o meu potencial e ela chegou para minha mãe e falou assim, olha, sua filha, ela vai ser cantora. Ela tá achando que ela vai ser atriz, mas ela vai ser cantora. Olha. E minha mãe achou muito legal, minha mãe ouviu, enfim. Aí eu comecei a fazer umas participações lá nos eventos da Nancy, no Café Piu Piu. Comecei a cantar. E eu cantava 2 músicas. Eu cantava Can't Take My Eyes Off of You e I Will Survive. E eu cantava A Paz também, da Zizi Posse. Ah, tá. Que a Zizi Posse gravou. Sim. Não é da Zizi Posse, é a música, mas a Zizi Posse gravou. Interpretação, E aí eu cantava essas músicas e me apresentava dessa forma. Só que realmente, depois que eu me formei, aí eu fazia já umas apresentações enquanto eu fazia teatro. Quando eu me formei no teatro, eu comecei a me deparar com a realidade da vida de um ator em busca de trabalho. Tá. E é seríssimo isso. Sim, a gente tem grandes amigos atores que são auges, né? São altos e baixos. Porque você é uma menina de 20 anos, você começa a ir para as agências, aí você faz seu book. Sim. Na época, né? Agora hoje em dia mudou tudo. Agora eu tô contando de uma época, agora gente, lá atrás. Ó. Há 25 anos. Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Nessa época não tinha nem Orkut, eu acho. Há 25 Orkut anos. tinha. Pode ser que tinha, né? 25 anos acho que atrás. Orkut já tinha. Sei. Mas assim, era uma coisa assim que ninguém usava rede social. Ninguém ficava no celular. As pessoas se olhavam, as pessoas se falavam. Ninguém ficava só aqui. Anos 2000 nem tinha isso aqui ainda, né? Os smartphones, né? Tava chegando. Tinha, tava começando. Eu me lembro que eu comprei meu primeiro telefone celular, já era a Sony Ericsson, eu comprei, que era americano, mas né? tijolo. Era menor que esse, eu não peguei aquela marca grande lá, que era desse tamanho, que você colocava uma antena desse tamanho, né? Mas eu me lembro que eu entrava no carro, não funcionava. 1997, gente. Nossa, muito bom. As pessoas pegavam o celular, você que está ouvindo e que não é dessa época. Não tem ideia o que era, né? As pessoas pegavam o celular que era um tijolo e elas achavam lindo puxar antena, puxar né? antena. Puxar antena e pendurava na roupa, que a roupa quase caía. Pendurava na roupa, que a roupa quase caía. Depois teve a era dos rádios, que o pessoal falava alto os seus assuntos no rádio, né? Sim, lembra? Era aqueles telefones... Nextel. Era Nextel, isso mesmo. E depois teve um outro... Bip. Teve verdade. Blueberry. O Blueberry. Blackberry. Isso. Que era mensagem de texto, era o auge. Agora a gente entregou a idade mesmo. Eu tenho 48.
Aí você mandava mensagem no BlackBerry e você podia escrever. Aí você falava, olha que máximo, eu posso escrever um textão agora, gente. WhatsApp. Antigamente, esse book que a Paulinha estava contando pra gente, eles eram um álbum mesmo de fotos que era feito em estúdio, né? Com iluminação, com tudo. Mas eram impressas essas fotos e enviadas às agências. E você levava, né, o seu material e para você fazer os testes. Aí eu chegava nos testes e só tinham mulheres assim de 1,80 m, todas assim magérrimas. Eu falava assim, gente, o que eu vim fazer nesse teste? E aí eu fui indo. Aí um dia eu fui fazer um teste de eles intitularam um show teatral. Então eles queriam atrizes cantoras, atrizes que cantavam. Aí eu falei, esse teste vai ser para mim. E eu fui fazer o teste. E foi num teatro, tinha um grande nome envolvido nesse negócio, que uma produtora usava o nome de um grande advogado do meio artístico. Tá bom, entendi. Acho que já vai sei ficar a quase... resposta. E aí, essa produtora usava o nome dele e nós fizemos o teste e eu passei. E começou o processo de ensaio de construção desse show teatral. E não vinha contrato, e o cara não aparecia, e não sei o que, entendeu? E a gente começou a achar estranho. A gente ia pro teatro todo dia. Sem contrato, sem sem nada. Aí a gente começou a cobrar. Daí, a moça apresentou um contrato que era um absurdo. Era uma coisa absurda, ridícula. Tipo assim, não tinha data, não tinha valor, não tinha nada. Era um contrato que era nada. O famoso suas obrigações nem o direito. Aí nós exigimos uma reunião com o tal do advogado, que era maravilhoso, um queridíssimo. Sério? Depois eu vou falar o nome dele. Pois me conta. E aí a gente entendeu que essa moça era uma conhecida dele que estava usando o nome dele. Ele não estava envolvido. Ou ele estava pouquíssimo envolvido, sem saber muito o que ela queria fazer. Ele estava um pouco envolvido. E aí, a gente viu que era um barco furado. Aquelas meninas nós estávamos frustradas. E eu formei, assim, o grupo Cantrix. Porque aí eu formei... Pena que... Vou ver se eu acho uma foto para mandar para você também. Se achar, a gente cobre depois, O grupo Cantrix, que eram 6 cantoras, atrizes. Que é aquela foto que você parece como freira, é isso? Nessa foto como freira, por exemplo, de novo, por favor. essa foto como freira foi um show do grupo Cantrix. E aí eu comecei a fazer os shows com as meninas. E o grupo começou... Vocês eram em quantos? Em quantas? A gente teve formação de 6, a gente teve até formação de 7. Depois ficou em 4. Muita mulher junto é difícil. Tanto é que o grupo não deu certo. Vocês ficaram quantos anos assim? Então, eu fiquei neste grupo do ano 2000... Acho que foi 2000 até 2005. 2001 até 2005. Foi 2001 foram 4 anos. E aí, chegou uma hora que a gente estava começando a crescer, aparecer e andar bem, assim, por nossas pernas. Mas os conflitos eram muito grandes. Uma pensava numa coisa, era visão e missão diferentes. Aí não batiam, as ideias não batiam mais. E aí, em 2005, eu saio do grupo. E aí, Godoy, eu fiz uma impressão, eu fui fazer um show, eu armei um show, eu consegui uma contratação de um show para eu fazer. Que bacana. Que até ia ser pro grupo, as meninas não quiseram fazer, porque a gente estava um pouquinho estremecido, eu ia sair do grupo. Eu acabei fazendo esse show e imprimi meu cartão pessoal. Paula Gauss, cantora. Aqueles de destacar. Nossa, me lembro. Imprimi no computador, porque eu sempre fui empreendedora. Sim, eu já estou percebendo. Fiz o cartão, imprimi, destaquei. Dúvida, já tinha H? Já tinha H. Olha, já tinha H, eu não sabia. Acho que já tinha H nessa época, já tinha H. Aí, ou foi nessa época que eu coloquei o H, acho que foi nessa época que eu coloquei o H, mas esse cartão já tinha o H. Já tinha H. Aí, Paula Gauss, cantora, fiz... E esse evento bombou, foi um sucesso. E desde lá eu nunca mais parei de fazer show. Olha, então, assim, que legal. Oficialmente eu comecei a cantar com 18 anos. Então seria mais do que 25. Mas de me apresentar profissionalmente foi aos 20. Porque quando eu fazia teatro, antes de entrar no grupo Cantrix, uma coisa interessante de se falar.
A Isabela Suplicy, que é uma das maiores patissiers, boleiras, confeiteiras, como vocês quiserem chamar, é muito minha amiga. E ela me colocou para fazer umas performances cantando. Nos eventos dela. Nos eventos dela. Tá. E aí eu comecei a bombar, eu comecei a trabalhar. Então eu comecei a ganhar dinheiro ali com 18, 20 anos. Que legal. Empreendedora geral, gente. Aí eu nunca mais parei. Aí eu comecei a fazer meus shows. Aí eu contratava backing vocal, formava as bandas. Sandro Soares, tecladista maravilhoso, formando as bandas comigo. Aí depois outros músicos entraram. Daí... Eu tenho aqui... A gente falou no começo, 25 anos, né? Eu tenho aqui o começo, o segundo texto dela, começou com lindas releituras. Vamos ver os poucos nomes, aliás, os fracos nomes que ela tem aqui, gente. Djavan, Roberto Carlos, Edith Piaf, Elis Regina, Tom Jobim, Lulu Santos, Tim Maia. Conta isso. Como que era essa seleção inicial lá atrás? Não, porque isso essas não é nem releituras... lá atrás. Isso é o que eu trago, inclusive, até hoje. Até hoje. Começou lá atrás, mas enfim, você manteve porque é sucesso. Eu comecei a fazer muito show em evento e eu falava assim, as músicas têm que ser conhecidas nos eventos para as pessoas cantarem, dançarem, se divertirem. Então, e aí eu fazia um negócio, que eu acho que essa é a minha grande marca. Eu misturava tudo isso. O cara, por exemplo, que ia entrar para ser meu músico e que a gente passava o repertório, a pessoa falava assim, não é possível. Como é que ela vai juntar tudo isso? Eu tenho um músico que é meu amado do coração, um baixista, que é o Alex Barbosa. Eu sempre lembro dele quando eu falo isso. Tá. Porque ele falou que quando ele foi chamado para tocar na minha banda, que ele recebeu o repertório, ele fez assim, gente, não dá para entender nada. Como que essa cantora vai Imagina fazer? o set list para quem tá... Assim, porque é muita mistura. Eu canto forró, eu canto jazz, eu canto funk, eu canto pop, eu canto samba, eu canto blues. E tudo isso num show só? Num show só. Essa é a minha marca. Inclusive, é uma pergunta que estava um pouquinho... Por isso que me chamam de showwoman. Eu vou chegar nessa parte do showwoman mesmo. Agora eu tô entendendo. Mas até uma pergunta que eu vou fazer mais pra frente. Como que você monta o setlist do show? É de acordo com o contrato? Por exemplo, eu vou numa festa beneficente de pessoas que vão lá fazer doações, sei lá o quê. Então, eu conheço esse público, eu vou lá e monto. É isso que você fazia? Como que era a montagem? Geralmente o artista tem seu show, né? Sim, então, assim, por exemplo, eu tenho um show que é só de samba. Tá. Às vezes a pessoa me contrata, eu quero contratar o show de samba da Paula. Agora entendi, legal. Eu quero chamar a Paula para cantar gospel no meu evento, na minha igreja. Eu canto gospel também. Sim, eu vou chegar nisso. Então, a pessoa pode pedir especificamente o que ela quer. Mas, no geral, o meu show é um show de repertório super variado e diverso. E isso é muito bom, porque você agrada a uma festa, as diversas faixas etárias. Eu não canto muito músicas atuais, que estão tocando atualmente de artistas novos. Tá. Esse e tipo... por quê? Porque eu acho que daí fica um cover. Fica cover. E não uma interpretação nova, né? Interpretação. Isso. Eu gosto de cantar coisas mais assim... E você faz releitura, Paulinha, com uma nova roupagem ou com o original? Em algumas músicas, sim. Em algumas, por exemplo, eu canto... eu já cantei música do Michel Teló, apesar de não cantar muito as atuais. Eu já fiz aquela música... que estava tocando na novela. Uma vez eu fiz essa performance no Bar Brahma. Não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosto. Sim. Tinha o Lepo Lepo, eu quero tchu, tchá, tchá. Eu fiz em jazz. E uma pessoa me assistiu no Bar Brahma e mandou o vídeo para o Michel Teló. E que máximo. Aí a gente perguntar se o pessoal de casa consegue ver alguma das suas redes. Foi super legal. Eu não sei se eu tenho isso, porque assim, nessa época também eu não era tão ligada em redes sociais. Não sei se eu tenho esse Tudo registro. bem. Mas assim, eu sempre fiz releituras. Mas em alguns eventos eu canto o samba como samba mesmo, do meu jeito. Mas Sim. É do meu jeito. Agora uma pergunta difícil, bem difícil. Porque, como você já até adiantou que ia perguntar sobre o Showwoman, então eu imagino que essa parte você já está explicando pra gente a sua versatilidade de conseguir conversar com várias pessoas ali do público com a linguagem que eles vão ficar felizes. Mas a pergunta difícil é, o que você mais gosta de cantar? O que me toca naquele momento. Eu só voltando para responder um pouco a sua pergunta.
Às vezes, a gente tem que ir pelo feeling. Então, Legal. às vezes você tem uma contratação específica, mas quando você não tem uma contratação específica, a pessoa quer o seu show, vou te dar um exemplo muito interessante e que vai valer aí para quem faz eventos, os artistas que ouvirem que fazem evento, vai ser uma dica legal. Aham. Você pega um evento corporativo, por exemplo, e aí eu fui fazer um show num evento corporativo que uma empresa, que é uma distribuidora de peixes, olha que legal. Uma Diferente. distribuidora de peixes me contrata para fazer um evento grande e ela convida para esse evento num grande espaço, num grande buffet, Aqui em São os Paulo? seus clientes, aqui em São Paulo, os seus clientes e os funcionários. Tá. Ou seja, tirando os funcionários que trabalham juntos, os clientes não se conhecem. Você é cliente dela, Sim. eu sou cliente dela e não conheço. Claro. O que acontece? Na hora que você começa a fazer um show, existe uma certa... E geralmente vão em casais, né? Então vai o senhor Godoy com a esposa, a senhora Gauss com o esposo. Então são os casais que vão. Tá. Aí, você começa a fazer um show para fazer pista e a pista não rola. Ah, tá bom. Por E aí, quê? o que fazer? Peraí, Boa. por quê? Por quê? Porque a gente é tímido. Eu não conheço aquele casal. Você não conhece As esse pessoas casal. não se soltam assim de primeira. Aí eu saquei isso nesse show, por exemplo. Ah. Eu falei assim, nossa, mas a música... E o pessoal tava tudo em volta da pista. E o pessoal tava assim, ó. Sentados. Não, de pé. Ah, Mas em assim, pé mesmo. eles não conseguiam entrar na pista. E eu falava assim, meu, o que é... Aí eu me liguei que as pessoas não eram amigas entre si. Sim. O que eu fiz? Mudei o repertório e fiz uma música para dançar os casais juntos. Eu fico imaginando, gente, o músico dela. Não, eu deixo eles loucos. Mas eles têm que tocar tudo, eu deixo eles loucos. Aí eu falei assim pro meu músico, pro band leader, eu falei assim, vamos de New York, New York. Ele fez assim, vai dar certo. Aí começou, tan, tan, tarara. Na hora que era uma música para dançar de casal, a pista lotou. Porque daí os casais estavam ali juntos. Ah, que gostoso. Eu fiz umas 3, 4 músicas para dançar de casal. Depois Voltou pro setlist. voltei pro setlist e a pista super aconteceu. Ah, que legal. Então é a história do feeling, né? Então você tem que ter observa. esse feeling. E às vezes uma pessoa que faz evento, até uma produtora de eventos, não vai ter esse feeling tão forte quanto o artista, porque a gente está sentindo ali, ó. Não, tem músicas que são chaves. Tem. Que você já sabe que vai virar a festa com Sim, aquela música. Sim. Então, assim, a gente sabe, a gente vai tendo esse feeling. 25 anos... A gente já conhece todos os públicos, né? Eu tenho uma fama também de levantar até defunto, porque às vezes eu vou numas festas que parece que a festa tá miada. Você fala assim, nossa, que sem graça, o pessoal tá desanimado. De repente, aconteceu isso numa festa de madames chiquíssimas, que eu fui cantar aqui em São Paulo. Era um frio, uma casa, cobriram a casa, mas estava frio, bem frio. E elas estavam todas de casaco de pele. E eu entrei para cantar e elas estavam duras, assim, né, tipo... Com aqueles casacos no frio, eu sei que no final do show eu só via casaco de pele voando e tava todo mundo dançando. Olha aí, acabou o frio, porque realmente a música, o movimento nos dá o Pode vir quente que eu estou fervendo. Perfeito. Bom, além das grandes leituras que nós estamos falando, que ela já contando várias histórias, teve seu álbum também, né? Ah, isso é maravilhoso. Isso eu quero saber. Você manda depois pra gente uma foto dele? Sim, porque daí a gente vai cobrir aqui. O Voo Livre. Voo Livre, isso mesmo, né? Músicas autorais e participação de uma pessoa que tem... Eu falo que ele tem um coração gigante, né? O Toquinho. Nossa. Do Toquinho. Me conta um pouquinho do Voo Livre. Bom, o Voo Livre foi um dos grandes presentes da minha vida. Um filho, eu tive né? muitos presentes e o Voo Livre da minha carreira musical foi o primeiro grande presente. Porque eu tive a honra de ser dirigida pelo Edu Luque, que é filho da Silvinha Araújo e do Eduardo Araújo, da Jovem Guarda. Da Jovem Guarda. Uau! E uma honra maior ainda de ter os vocais da Silvinha Araújo nesse disco. Então, quando você ouviu o backing vocal desse disco, é a voz da Silvinha, eternizada no meu trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Que emoção, né? Muita você emoção. ter isso. Tive músicos, assim, incríveis, tocando nesse disco. A direção, a consultoria do Manuel Barembem,
que é um homem da música que trabalhou com Gil, no tempo da Tropicália, assim, impecável, né? Maravilhoso. Impecável. O Barembem foi incrível também. E gravei esse disco pela Circuito Musical, que é do Genildo Fonseca e que é o empresário do Toquinho a vida inteira. Sim. E aí eu cheguei pro Genildo e falei assim, Gê, gostaria de cantar no disco uma música do Toquinho. Dá para liberar os direitos autorais? Ele falou assim, claro, Paulinha. Aí eu achei que o claro foi tão fácil. Eu falei assim, eu também gostaria de convidá-lo para cantar Já comigo. que foi bem responsivo, né? Aí o Genildo virou. Aí o Genildo foi mais prudente, né? Ele falou assim, olha, escolhe a música e a gente fala com o Toquinho. Aí melhor, né? ele me deu umas opções e eu gostei demais dessa Jeito Simples de Ser. Sim, é uma linda música. E daí eu falei assim, gostaria de gravar Jeito Simples de Ser. E aí o Toquinho respondeu assim, pede pra ela gravar, que eu quero ouvir como vai ser o arranjo. Ele Quem já sabe. sabe, Já né? sabe. Ele não vai entrar numa furada. Sim, claro. E aí o Edu fez um arranjo espetacular, modéstia à parte, mas foi o Edu que fez, mas é o meu disco. Lindo. E gravei. Aí o Toquinho virou e falou assim, fechado, vamos gravar minha voz e a dela no estúdio, vai refazer a voz dela, ele direcionou tudo o estúdio que ele queria, não sei o que, tá ótimo. Aceito. Ele não me cobrou R$1. Que legal. Não me cobrou R$1 para gravar essa música comigo. E como eu sou uma pessoa abençoada, olha o que aconteceu, outra curiosidade. Ela tá ótima hoje, gente. Tô tirando tudo. No dia que eu fui gravar com o Toquinho, no estúdio, que eu lembro o nome, Bebop, na Cardoso de Almeida. Tá. Não é Cardoso de Almeida, é a Rua da Nossa Senhora de Fátima, daquela igreja. Acho que é próximo da lá nas Perdizes. Brasil ali, não é? Não, da Nossa Senhora, não é Nossa Senhora do Brasil, Nossa Senhora de Fátima, aqui nas Perdizes. Ah, nas Perdizes, sim, sei qual é. Sim. Eu fui gravar lá no pra frente da Dr. Arnaldo. Que era Bebop. E aí eu chego lá e eu vejo um caminhão de televisão. E aí o Genildo chega e fala assim, Paulinha, você deu sorte. O Amaury Júnior veio gravar com o Toquinho e quando nós falamos que você ia gravar a música, ele quer fazer com você também. Uau! Então, olha a bênção. Eu não acredito em sorte, eu acredito em bênção. Boa. Olha o poder de Deus. Amém. Eu chego lá, imagina, era uma menina, eu fui toda de camisa assim, eu tava assim, pensando na alegria e deslumbrante, né? Gratidão de gravar com o Toquinho. O Amaury faz a matéria sobre a nossa gravação também. Que legal! Eu quero deixar aqui registrado que o Amaury Júnior é uma das pessoas, assim como vocês, do Gente que Fala, que sempre me apoiou nesses 25 anos. Que gostoso, que legal. Eu sou uma pessoa extremamente grata a ele, porque ele sempre teve um carinho, ele, a Celina, toda a equipe, que é a esposa dele, sim, Celina. Toda a equipe dele. Mas o Amaury colocou uma matéria tão linda. Essa matéria, as pessoas podem achar na internet, legal. Tem no YouTube. Uma matéria linda do Toquinho falando sobre o meu trabalho. Foi muito legal, foi muito lindo. Que ano que você gravou isso? 2006, eu acho. 2006. Acho que foi 2006. E aí foi maravilhoso, a música ficou linda. E o Toquinho, eu não quero me adiantar, mas depois eu vou contar mais uma parte do Toquinho quando a gente acelerar um pouco essa linha do tempo. Vamos. Eu tenho mais uma coisa para contar Olha, do Toquinho, que legal. porque realmente eu sou muito grata a esse homem que realmente foi um grande padrinho da minha carreira. Então vamos perguntar agora para Paulinha. 25 anos de carreira. A versatilidade que ela já falou, que ela já mostrou pra gente aqui, é incrível. Realmente, parabéns aos músicos, quero deixar uma homenagem prestada aos músicos, né? Porque é muito legal, sem dúvida nenhuma, mas é muito bom saber que a gente pode contar também. A gente só brinca com quem a gente sabe que a gente pode brincar, né? A gente só cobra com aquela pessoa que a gente sabe pode cobrar. Então eu imagino que eles sejam incríveis também. São incríveis. Se você já
se apresentou em vários lugares e desses 25 anos. Eu tenho aqui alguns aqui, ó. Bar Brahma, Ao Vivo Music, Barreto. Barreto, o que é Barreto? Barreto. Ah, é Barreto? Barreto, Barreto, perdão. É. Aqui no Hotel Vazano. Ah, tá. Bar do Nelson. Passatempo. Passatempo da Lilia Clabin, que também me apoiou muito, junto com a Mauri Júnior. A Lilia Clabin é uma grande empresária e tinha o Passatempo que durou muitos anos. Eu cantei muito lá. Que bacana. Tom Jazz, Café Society. Quais outros lugares ainda aqui nessa região, tô perguntando, mas depois tem aqui, ó, Israel, Estados Unidos, México e Costa Rica. Conta pra gente também. Itália, já cantei. Itália também, olha que legal. Então, quais lugares inusitados que você tocou? Além desses que eu falei que são incríveis, mas... Eu já toquei em muitos lugares inusitados. Teve uma época que grandes construtoras me contratavam para fazer muitos shows nos empreendimentos, para os corretores e para o público. E essa época foi uma época muito inesquecível, porque eu cheguei a descer de cremaleira com macacão de obra, num show desses. O show foi no meio de uma obra de um prédio. E aí eu vi que tinha aquele elevador, eu falei, como chama isso? É elevador? Não, é cremaleira. Eu poderia usar no show? A gente pode ligar para você. E eu desci, eu me senti a Cher, né? Descendo. A Cher descendo em Las Vegas. Sim. Na cremaleira, com capacete, macacão de obra e os meus brilhos embaixo. Esse foi um lugar bem inusitado que eu cantei. Outro lugar muito inusitado foi um jantar muito legal que teve dentro da cozinha da Isabela Suplicy. E eu cantei na cozinha da Isabela. Né? Foi muito diferente isso. E muitos lugares. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de citar, eu acho que eu falo disso em todas as minhas entrevistas, que eu acho que foi o segundo grande presente da minha carreira, desses 25 anos, foi cantar na Disney para Hebe Camargo nos seus 80 anos, na festa de 80 anos da Hebe. A gente tem essa imagem, né, Neto? Não sei se é desse evento de 80 anos. Provavelmente deve ser. Se tiver de 80 anos da Hebe, a gente vai colocar aqui já. E assim... Isso foi, para mim, uma realização, porque não é que eu gostava da Hebe, eu amava a Hebe, eu amo a Hebe até hoje. Inclusive, ontem eu estive na Casa Hebe, no aniversário da Lídia Saeg, que fez, né, um memorial da Hebe muito lindo. Olha a alegria dela. Essa foto, ela retrata a Hebe cantando comigo nos seus 80 anos, lá no Hotel Floridium. Eu estava vestindo esse vestido do Rogério Figueiredo. Esse vestido pesava 10 quilos, inteirinho bordado de Swarovski. Uau! Eu demorei uma semana para aprender a andar com o vestido. Uau! Joias maravilhosas da Lídia Saeg. Agora me conta ali, se você lembra, que música que a Hebe puxou aí contigo? Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Uau! Roberto Carlos sempre. Sempre era Hebe, né? Mas ela gostava de muitas. Eu cantei nesse show muitas. Eu cantei As Rosas Não Falam. Eu cantei outras. Cantei Brigas, do Altemar Dutra. Vejam só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Como vai você? Você lembra, você tem aí, pelo menos em algum documento, qual a música que você mais tocou nesses 25 anos? Eu sei dizer qual é. Sabe dizer? Eu acho que, em primeiro lugar, I Will Survive. Surpreso. Porque I Will Survive é a música, assim, que todo mundo me pedia, era a minha referência. Eu acho que I Will Survive... Junto com a Will Survive, acho que vinha Can't Take My Eyes Off of You, é uma música que eu canto em quase todos os eventos até hoje. Em terceiro lugar, eu diria New York, New York. Essa eu imaginei que estava até no top 1. Essa foi muito. Top 4, eu diria que nos últimos anos eu canto muito La Vie en Rose. Uhum. E top 5, que eu também canto muito, acho que tá meio que empatado com top 3, top 4, que eu canto muito nos últimos tempos, Faz um Milagre em Mim, que é um louvor. Entra na minha casa, essa também
É maravilhoso atualmente, falando um pouquinho dessa parte de louvor, que depois eu quero entender um pouquinho nos shows também, que eu sei que você introduz, não é? Como, graças a Deus, né, as filosofias religiosas, elas se juntaram mais do que antigamente. Então, não tem mais aquela restrição, essa música é para o público X, essa música é para o público Y, né? Então, eu escuto muito os louvores cantados por católicos, louvores gospels, eu já ouvi gospel de cantores católicos juntarem filosofias religiosas juntos, líderes juntar para cantar. Eu vi um vídeo outro dia muito bonito acho que tinha 8 líderes de religiões diferentes cantando a mesma música. Falei, isso é tão maravilhoso porque Deus é um só, não é? Sim. Eu super respeito o que você falou. Para mim, a minha fé não é uma filosofia. Assim, eu sigo a palavra de Deus, que é eterna. Está na Bíblia. Assim, para mim, a palavra é a verdade. É aquilo que... Eu fui em Israel, né? Até a gente falou disso, Sim. né? E eu fiquei muito passada, muito tocada, muito inspirada. Eu fui em lugares, por exemplo, em Israel, onde encontraram enterradas as escrituras de Isaías. Isso foi muito forte para mim. Então, assim, eu acho que é muito lindo. Eu sou uma pessoa cristã que crio pontes e não cercas. Eu acho que faz muito sentido isso que você falou em relação a um cantar a música do outro. É para Deus, né? Feito para o povo. Acho que está acontecendo isso. Acho que ainda existe muito preconceito, infelizmente. Claro. E nesse ponto, apesar de falar categoricamente para você, eu sigo a Bíblia, que é a verdade para mim. Eu também crio pontes e eu também respeito todas as pessoas. E eu acho que isso ainda falta muito no mundo. A gente respeitar, a gente ouvir, a gente entender os movimentos religiosos e culturais. Eu acho que falta muito isso. Falta muito. E eu procuro, apesar de estar sempre focada na palavra, eu procuro muito respeitar. Porque eu acho que Jesus é o respeito em pessoa. Jesus é a benignidade em pessoa, é a calma em pessoa. É o exemplo do ser maior, é o exemplo de como devemos ser, é só isso. Né? E assim, Buda morreu, né? Allan Kardec morreu. Jesus vive. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, não é somente uma filosofia. Mas eu entendi o que você falou e concordo. Eu acho que a música hoje, ela transcende essas questões religiosas e de placa. Eu quero entrar numa outra ação sua, de trabalho, enfim, de ajuda, não é? Eu vou fazer muito rápido aqui, porque você participou de diversas ações sociais, né? Desde 1998, olha aí, velho amigo, Instituto Arte de Viver Bem, Outubro Rosa, Novembro Azul, Creche Arquinha, Casa do Caminho, Lar do Sertão, Projeto Ampliar, a gente se encontrou muito aqui nesse projeto. Muito, vocês também apoiam muito eles. Né? Passarela do Bem, Fundação Dorina Novil, para Cegos, Abrale, Instituto Jovem Caminhar, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, Virada Beneficente, Instituto de Entidades do Brasil, Américas Amigas, nossa, tem muito, Instituto Criança Hospital das Clínicas, como que foi a Casa Hope, como que foi participar desses projetos todos? Ou o que é para você participar de um projeto social? É o meu dever. Assim, participar de um projeto social, eu falo assim, a gente acha que a gente está doando alguma coisa, a gente está recebendo muito mais do que a gente está doando, porque é tanto amor que a gente recebe. E eu sempre acreditei nisso, porque quando eu comecei, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu comecei, que eu era uma menina que fazia teatro e que cantava, as minhas primeiras apresentações, que eu cantava só 2 músicas, lembra que eu lembro. As minhas primeiras apresentações, elas aconteceram em eventos beneficentes. Por exemplo, da Dorina Noel. Então, assim, eu comecei já me doando a minha voz. E, assim, eu acho que é uma coisa maravilhosa a gente ter o dom que a gente tem e poder doar um pouco do nosso trabalho, a nossa influência
para as pessoas. Então, eu ajudei de várias formas, cantando, eu ajudei na rua também, sempre fiz trabalho na rua nos últimos anos, na pandemia, muito, muito fortemente. Mas, assim, não é para me gabar, mas é só para, assim, dividir um pouco de tantas bênçãos que eu tenho. Olha só, olha para nós hoje, aqui. Eu estou aqui diante de um grande jornalista e apresentador que está me dando a oportunidade de falar sobre a minha vida. Quantas pessoas queriam isso? Quantas pessoas gostariam de ter isso? Então, eu acho que a gente tem que fazer jus a tudo que a gente recebe na vida. Então, eu sempre tive esse coração muito grato e muita vontade de abençoar mesmo através da minha voz e da minha influência. Nós precisamos de 3 horas de programa aqui. A gente vai ter que fazer mais vezes. Mais vezes, né? Eu queria agora muito rapidinho. Bom ser entrevistada por ele. Obrigado. Mas quando o convidado ajuda, é maravilhoso aqui, né? Rapidamente, então, Missão PG, cantar, orar e amar. É a minha missão. Todos os meus trabalhos sociais, hoje eu faço pela Missão PG, e principalmente agora no inverno, na rua, os cobertores e tudo. E aí, assim, eu divulgo, porque eu acho que a divulgação traz o engajamento. Eu não divulgo muito, porque se eu divulgo muito... Tem nas suas redes? Tem, mas eu não divulgo muito porque as pessoas começam a te criticar. Só que vai assim, ter, né? eu divulgo um pouco porque o engajamento é muito bom. Se a pessoa tem salsicha e eu divulgo o que eu estou fazendo, a pessoa pode me doar salsicha. De repente, claro. E a pessoa participa da ação também. Deixa os haters pro lado. Deixa os haters pro lado. Bom dia, alegria. Conta pra gente. Bom dia, alegria. Eu tô todos os dias, né, no Instagram, às 8h30 da manhã. Isso, olha lá. Olha que lindo. Ai, gente, mas tá muito lindo essas imagens aqui. Eu tô adorando. Eu tô todos os dias no Instagram e eu trago uma palavra diariamente. Isso começou na pandemia. A pandemia foi um tempo muito desafiador para todos nós. A minha profissão parou totalmente. Sim, e eu me apeguei ainda mais à palavra e a Deus. Amém. E eu comecei, neste momento, a levar uma mensagem, né? Eu acho que uma coisa que é importante, que eu sei que a gente está acabando o tempo. Eu levo essa mensagem todos os dias para vocês às 8h30 da manhã, é uma alegria. Então é só entrar na sua rede social, Instagram, ao vivo, 8h30 da manhã, por aproximadamente? Paula Gauss, de 8h30 até 9h30. Às vezes vai até 10 horas que eu entro um pouquinho depois. Eu também quero deixar registrado uma coisa que é muito importante para mim, nesses 25 anos de carreira, e que me fez ser uma pessoa que comunica bem. Modéstia à parte, eu acho que eu sei falar. Ela tem até um podcast, gente. Entra lá no canal do YouTube dela. Eu preciso render minhas homenagens ao amigo Paulo Lopes. Porque lindo. eu trabalhei com ele durante 14 anos. Me lembro. Né? E assim, eu aprendi muito com o Paulo. E o Paulo me colocou, quando eu tinha 29 anos, na bancada dele, debatendo com várias pessoas de vários setores, né, políticos, advogados, juízes. E eu aprendi muito, porque você fazer um programa ao vivo te faz aprender demais. E eu quero deixar aqui, nessa entrevista tão completa, o meu carinho e o meu agradecimento. Ao Paulo Lopes. E também a Zenilda Salvato, queridíssima, que me chamou aqui, Fausto Camunha, vocês todos fazem parte, você, querido Ricardo, vocês todos fazem parte da minha vida e desses 25 anos. Eu teria mais muitas coisas para falar, mas eu acho que gratidão é a chave da vida. E eu sou muito grata a vocês. A gente que é muito grato, porque a gente convida pessoas que fazem a diferença na vida de outras. Você tem até um projeto de mentoria, também, que não deu para falar tanto dele, mas... Eu venho outro dia. Exatamente, eu ia concluir com isso. Olha, a diretora já está aqui com a gente, né? A gente vai marcar uma outra bate-papo, porque 25 anos não se conta em uma hora. Mas verdade. Deu para o pessoal conhecê-la um pouco mais, que ainda não conhece. A gente agradece demais a sua participação, como sempre, todas as vezes. Acima de tudo, a sua dedicação aos nossos convites, mas dedicação à sua vida, às pessoas que são encantadas com a sua voz. Obrigada, meu querido. Foi muito bom. Sempre muito abençoada, né? Com certeza. E obrigada a todos vocês pela audiência. E daí vocês peçam aí para eles me chamarem de novo, que eles me chamam. Coloca aqui embaixo, aqui no YouTube, que a gente vai chamá-la com certeza. E a você, né, que todos os dias da semana, a partir das 5 horas da tarde, ao vivo com a gente, ou melhor, né, aqui com a TV aberta, no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais,
sociais aí a gente está presente, na UTV também. Então nos siga, ative o sininho e a gente vai estar sempre com novidades para vocês. Até segunda, a gente está de volta.